frente, lado B. Aí aqui eu tenho umas costas e aqui eu tenho a outra. Aqui já está o molde encaixado. Para cortar, sem nenhuma dificuldade, eu vou pegar aqui e já vou fazer o corte direto. Entendeu? Esse aqui eu já venho, vou livrar o tecido, já vou fazer o corte direto. Aí, para trabalhar com paleta, com aquelas estruturas todinhas, tem uma dica muito massa que eu utilizo viés para fazer no curso. No curso tá bem explicadinho lá, pra tu ver. Aqui eu vou só cortar o molde, só para tu ver a precisão e o caimento que ele dá, certo? Que aqui eu já vou te dar a referência dele certinha. Não tem dificuldade nenhuma de trabalhar com modelagem. No próprio molde já tem a margem de costura, o que já facilita muito também, porque tem gente tem margem de costura, tem margem de costura aqui já está incluso, ele já está certinho, é o meu aqui. Deixa eu finalizar ele. Deve ser o pessoal lá entrando em contato. Tu atende aí, vê direitinho. Eu acho que é meu irmão. Se for, diz ele que depois ele vem aqui. Toda a família tua trabalha com ele, né? Oi? Contigo, toda a tua família. É, uma boa parte gira tudo aqui dentro. Ainda bem. Aqui eu corto. Vê, não A tem. praticidade é grande, tá vendo? Mas é aquilo que eu digo também, o molde já Ajuda muito. já ajuda muito. Eu só sei fazer com modelagem. A modelagem em si já ajuda muito. Ô Lucas, vê só aquele tesourão meu, aquele grandão, eu corto com ele. Deve estar lá. Isso também ajuda muito, né, John? É, eu tenho uma tesoura que eu adoro cortar com ela, que essa aqui eu já cortei. Essa aqui eu tenho que levar para os meninos dar uma molada nelas. E aí eu comprei uma dessa, eles dizem que não cega, Cega, toda tesoura cega. Ela enferruja. Ela demora mais, mas ela cega. É porque ela tem um apoio muito bom para corte. É, eu gosto dela. Ela é pesada, mas o peso dela é bem distribuído. Aí a Eu gente não gosto. sente uma dificuldade muito grande trabalhar com ela. Mas aqui a gente não. Eu tenho dessa, acho que eu tenho duas ou é três dessas. Tem uma bem grandona dessa mesma que eu ganhei de um aluno. É essa daqui. Olha, grande. Adoro trabalhar com ela, que ela tem um corte perfeito. É. Eu já tenho o costume de trabalhar com ela já. Aqui eu vou montando tudo certinho, ó. Frente, a parte central. Aqui eu tenho o lado A, que eu costumo dizer, ou o lado B. Aqui eu vou cortar o outro lado. Aqui eu já tenho as outras costas. As duas costas já certinha. Aí, ô Lucas, lá embaixo, naquele suporte de linha, tem um viés largo. Aquele viés largo que eu utilizo, cinza. E eu acho que lá também tá, a paleta deve estar perto, a paleta do conselheiro. Vê se tu encontra lá. Quem vai ver os histórias aqui pega. Aqui, ó. Vou ter que dizer antes, né? Pra dar uma de doido. Mostrar, deixar aqui tudo certinho. E eu vou te mostrar agora para montar o cocelê. Como é fácil. Para montar o cocelê, só os moldes. Aqui a gente já vê a peça. Já. Vamos já? Ó, jogo uma para cima, vou alinhar aqui. Jogo a outra para cima e vou alinhar aqui. Essa costura seria a costura para iniciante. Que a costura vai ficar aparente, mas a gente vai fazer acabamento com cocelê, tudo perfeitinho. E aqui as costas. Na máquina de costura, eu vou trazer aqui para um lado, eu vou fechar na própria máquina para tu ver, sem tirar da mesma modelagem. Do tamanho G. Aqui eu vou fazer uma costura normal. Do jeitinho que tá. Vou deixar o outro cair aqui e vou só fechar os dois. Fechei um lado. Trago. E aqui eu vou encaixar o outro lado. A gente tem que ver isso, vocês estão querendo fazer. Esse é o molde do cocelê. A gente tá gravando, vai ficar facinho, porque a gente vai postar também e tu vai ver. Mas Ó, vai trazer pelo vou mandar também pra vocês aqui, ó. Fechei. Só aqui, fica em pé, só pra te mostrar uma coisa. Só aqui, pode segurar lá em cima, a pontinha. Segura a parte de cima, as duas pontinhas. Isso. Gira pra tua amiga aqui ver. Perfeito.
Só o encaixe. Vê o encaixe na parte de baixo, o encaixe na parte de cima. Perfeito. Só aqui já dá perfeito. Aí agora para as costas. Agora como você leva fazer com tecido de lycra, né? É, um tecido pouco é bom lycra. ter um pouquinho de lycra, porque ele encorpa. Aqui, ó, vou fechar o outro lado. Venho. Ô, Lucas, lá no mesmo lugar que tu pegou essas paletas, tem um zíper de encaixe. Tem uns marronzinhos clarinhos. Nem Pega ouvi ele falar lá. de zíper de encaixe. Zíper de É aquele encaixe. que sai do... Uhum. Aí aqui, ó. Eu já vou e vou fechá-lo novamente, o outro lado. Esse aqui agora foi as costas. As costas. Aqui, eu vou passar um overlock, que eu vou aplicar o zíper de um lado e aqui do outro. Vou dar uma semana pra tu atrás dessa máquina. Certo? Só pra tu ver aqui novamente, ó. Amiga, puxa aqui atrás. Vê se não chegou certinho no tamanho dela. Certinho. Certinho. Bruno, mostra ali atrás, só pra ver o alinhamento. Vai dizer que é teu, Olha. não sou legal. Tá vendo? Ó? Aqui o que, é que a gente vai fazer? O ajuste A pinça dá para uma ficar freada. perfeito. Para ficar perfeito nela. Aqui na máquina reta, vê o que eu vou fazer, me dá cá. Vê, na máquina reta, vê. Que tamanho foi esse? O jeito, esse foi o tamanho jeito. Tu veste 42, 44, dependendo da modelagem, É. né? Dependendo do modo que ela utiliza. Aqui, ó. Vou pegar. É um dom dele. Olha, eu vou pegar aqui, ó. Ó o zíper. Vou posicionar aqui. A costura básica, amigo, ó. Básica aqui, Soltou ó. aqui, soltou. peraí. Prende lá. Ai, Pode meu prender Deus. lá. Isso. Ansiedade. Aqui, ó. Costura bem básica. Zíper de encaixe, que é um aviamento bem comum da gente trabalhar com ele. Bem comum aqui, ó. Vou de um Eu botava lado. zíper invisível, mas é uma complicação. Oxe, quebra demais. Isso aqui, ó. Vou lá do outro lado agora. Aqui eu vou costurar o mesmo zíper aqui descendo. Aí, sobre o acabamento, quando eu abrir aqui, ó. Você corta o zíper, né? Tá aqui. Tá. Aqui eu vou fazer o remate dele para fazer a costura perfeitinha. Depois eu decido como que eu quero fazer o acabamento aqui na parte de cima. Por hora eu vou só finalizar ele aqui, ó, de um lado e do outro. Aí a gente colocou nela, ficou um pouquinho folgadinho, não foi? Foi, Ó a mas dica. agora... É. Dobra o meio da peça de trás, ó. E aqui eu vou fazer uma pinça. De um lado. E vou lá fazer do outro lado. Amiga, quando eu colocar isso aqui nela, tu acredita que vai ficar perfeito? Eu sei, meu Perfeito. filho. Já me esfreguei Olha. tudo. Meu marido. Deixa eu ver aqui, ó. Vai me deixar. Vem cá, amiga, pra gente ver. Olha, tem os dois pontos. Ó, Oi, isso. Flávio. Gira lá de frente pra câmera, pra Tá Bruno tudo ver. girando. A gente tá encantado aqui. Gira aqui de costa. Ó, vou enquadrar aqui, Parece ó. que a gente tá em aula. E vou fechar. Tá certo. Vai, tchau. De um lado, gira aqui, Bruno, pra gente ver mesmo, ó. De um lado e de outro, ó. A perfeição. Pode soltar aí, amiga. Perfeito. Enquadramento, caimento, tudo certinho. Tudo certo. A dica pra isso aqui não... Fica aí, ó. Bora ver a dica. Bora. Essa eu nunca passei pra ninguém, que eu vou passar aqui na vez que eu via pra ela. Olha, amiga, veja só. Veja como é simples. Isso é viés comum. Isso. Viés de botar em barrinha de pano, de prato, de tudo, ó. Aqui eu vou fazer uma costura. E aqui eu vou pegar o meio, não é o meio? É. Vou fazer essa costurinha aqui no meio, ó. No meio do meu viés, eu vou fazer, no meio do busto, eu vou fazer essa costura aqui. De um lado E do outro. e também do outro lado. Eu vou fazer já as duas ao mesmo tempo, viu? Fiz aqui. E vou lá do outro lado e repito o mesmo processo. Ela já dá, né, a firmeza. É, mas o truque ainda vai ser a paleta. A paleta, que é a barbatana que a gente chama, né? A gente chama barbatana, a gente chama de paleta. Aqui vai Meu ser Deus, assim que eu chegar, eu vou tentar fazer esse o truque, ó. O truque aqui vai ser esse, ó. Quando eu fechar aqui, eu vou tirar os excessos, que eu gosto de limpar minhas peças todinha, tirando as linhas. Vai ficar bem alinhado aqui. De um lado e de outro, eu não passei isso aqui. Uhum.
Aqui, eu arredondo essa pontinha, que é o truque. E aí o truque é arredondar. Arredondar ela pra ela não enganchar aqui dentro. Aí aqui eu vou passar ela, ó, até Caramba. lá em cima. Entendeu? Perfeito. Faça, Ah. vamos lá. Eu não quero ir embora, não. Vou ficar aqui. Pronto, arruma a cama. Eu só saio daqui quando eu estiver pronta. Vamos Olha, botar ela pra trabalhar aqui. Ah, Maria, é muito amor pro coxinha, Bismarck. olha, Eita, Corta. Carla. eu vou fazer o No São João mesmo. tem. Vamos fazer nós duas. Aí aqui, ó, Um desses pro São João, bora? Oxe, então. com toda certeza. Olha, Aí aqui Carla. vai, ó. Ele tá fazendo dentro de 1 hora, de tempo. Ele vai Aqui, fazer ó. 2, 3 dias. Costura, costura. Eu vou pegar os outros passarinhos. Os outros conselheiros. E aí, a Maria, me dá Maria, é pra não. isso. Aqui eu vou Você é funcionária dele na até máquina? sair aqui em cima, ó. Concluir, corta. Eu acho muito bonito. Aí a Acho tão dica- lindo, uma profissão tão bonita. A né? dica todinha aqui agora, É bater uma costura, né? bater uma costura em cima da outra. Aqui, por exemplo, eu vou trazê-lo e vou fazer essa costura aqui, rematando ele, rematando já a paleta certinha. Aí ele não vai deitar mais nunca. Deitar que eu diga Vai ficar arriar virando. a ponta de cima. Então aqui eu venho, Ó, já Clecleto, olha só. fazendo aqui, ó, Esse homem tem que correr o mundo mesmo, viu, meu filho? a costura dele. Tem uma linha que eu trabalho com ela, que é uma linha bem forte. Ela tá lá embaixo, uma linha branca. E aí, qual o nome dela? É uma linha de nalho que Eu tenho utilizo. branca. Ela é E bem é? forte. É. Comprou onde? Navio tem. Ela é uma linha fácil da Eu gente comprei pra encontrar. fazer na Aqui eu vou fazer o remate dele bem devagarinho para poder ficar bem alinhado. A costura, já aqui, ó, fazendo o enquadro. Tá passando por cima dele, né? Aqui eu já estou costurando a própria paleta. Perfeito. Perfeito. Tá vendo que a Por isso que estrutura, ele não cai, né? a estrutura aqui já fica já prontinha. Não cai de maneira nenhuma. Aí aqui venho e refaço, remato a mesma costura do outro lado. Então aqui eu venho. Nesse caso aqui eu já optei por prender a própria paleta, tá? Mas aí você pode fazer a casinha e colocar a paleta sem estar costurando. Tem uma paleta que vem também, que ela é um pouco mais molinha do que essa, certo? Essa daqui eu utilizo, porque como eu estou fazendo roupa de quadrilha e eu preciso dar muita estrutura na parte dos bustos, que também o mesmo corte do conselheiro que eu utilizo é esse corte que eu fiz aqui com vocês, não tem mistério nenhum. Entendeu? Aí aqui, ó, eu vou só colocar as duas paletas centrais e tu já vai ver a diferença que ela faz na peça, já depois de pronto. Fechei. Corta aqui a diferença. E aqui, né, ó, novamente, quando ela vestir, vem cá pra gente ver. Pode posicionar aí na parte da frente, pode fechar aqui atrás. Ó, Perfeito. puxa de um lado, puxa o outro aqui. O tecido facilita, porque o tecido tem Tem uma lycra, né? lycrinha, ó. Eu só gosto de tecido de lycra. Perfeito. A quedinha, como fica. Perfeitinho aqui. Aí só acabamento. Aí tô tendo dificuldade de ver. Bota um gripezinho aqui. Finalizou a peça. Entendeu? Essa mesma modelagem. Bora vestir nela pra gente ver. E se eu aqui, ó. quiser, e como é um vestido liso? Aí eu posso pegar o mesmo tecido e fazer o... Exato. O mesmo viés aqui, ó. Como ela tem lycra, Hum. tem lycra que a gente vai vestir nela também perfeitamente. Segura lá o zíper na parte de cima. Isso. Vou encaixar aqui, subir. E aqui também vai dar nela certinho. Tá apertado, né? Não, ele não vai te incomodar não. Ele vai te vestir perfeitamente também, ó. E se eu quisesse botar a paleta aqui, pode também fazer? Também Faz pode do mesmo colocar, exato. Aí tem uns truques de paleta que o pessoal faz assim. Coloca umas meio que descendo, meio que entrando, meio que de lado, certo? Para ir estruturando, para ir dando essa quedinha dele todinha aqui em cima. Entendeu? Aqui do lado também. Quanto mais paleta colocar aqui, Mas ele vai... esse de cá, por exemplo. Quanto mais paleta, gente, esse aqui é uma base, porque por ele a gente poderia fazer várias peças. Esse eu coloquei várias paletas, ó.
Entendeu? Porque aqui é uma base para vestido novo, porque aqui em cima a gente ia bordar tudo com a renda aplicada. Aí isso aqui é tudo com viés embaixo. Tudo com viés. Ó, tudo com viés normal. Entende? Aí, por exemplo, aqui, ó, tem outra dica de como trabalhar a paleta. A paleta também pode ser aplicada assim, ó. Vou colocar nessa lateral o viés. A outra dica aqui, ó, é eu finalizar. Aí ele costura e bota ela por dentro, né? Já dobradinho aqui, ó, de um lado. Eu já costuro. E aqui eu já costuro também o outro lado. De um lado e de outro. Aí aqui eu já fiz o próprio apoio Da lateral, né? da lateral para colocar a paleta. Sempre que eu for trabalhar com a paletinha, ó, arredondo, porque se não arredondar ela fica enganchando os pontos. E aqui eu venho dentro do meu próprio viés, do próprio viezinho aqui, ó. Encaixa ela, né? Isso eu posso utilizar esse viés, eu posso utilizar viés de seda, que também tem o viés de seda para fazer o acabamento específico. Aí fora ele vai ficar com essa marcação de costura, vê que lindo. Pois é. Né? Vou fazer do outro lado para deixar a marcação Por isso certinho que também. o outro, esse vestido verde, ele é dessa marcação aqui. Isso, ele tem esse ponto que a gente chama. Aqui eu vou fazer novamente. Aí, isso quando eu vou mostrando para o pessoal na costura, isso são acabamentos de alta costura, que a gente pode dizer. Com certo? certeza. Mas feito com materiais popular. Porque eu utilizei alguma coisa de outro mundo aqui? Não. Nada. Certo? Então, é isso que eu digo para o pessoal. E você simplifica, né? É exatamente, que dá para simplificar, dá para trazer uma realidade para as pessoas, mostrando isso aqui e, e mostrar essa situação daqui, ó. Novamente, vou fazer o remate, o arredondar aqui a ponta, venho dentro do meu viés e passo a paleta. Feito. Chega já, né? Sobe. Ele já dá uma estrutura, ele já fica Conforme o corpo. o formato do corpo. Se eu faço isso aqui na minha peça todinha, ela vai ficar toda montada. Entende? Perfeito. Aí o teu trabalho, teu dever de casa, como eu digo, né? Teu dever de casa. Hoje é para fazer um para mim e para você. Meia hora você vai fazer. Aqui você só vai arrumar um bico, um viezinho do mesmo tecido, fazer o acabamento e tudo certo. O bico botava para cima. Pode ter ele pra cima, pode colocar ele pra baixo, certo? Aqui não tem, aqui vai muito da criatividade daquilo que você quer fazer. Eu mostro sempre a parte que vai descomplicar. Eu não mostro complicado, eu acho que complicar já tem muita coisa que complica a cabeça de quem está aprendendo. Muita gente às vezes deixa a costura porque não achou uma maneira fácil. Muita gente, eu vejo isso constantemente. Minhas alunas... E esse flash para ele parar? Aqui, vou finalizar ele agora aqui, ó. Aqui eu vou fazer um remate. Eu vou finalizar ele aqui com várias camadas. Fazendo esse ponto aqui, ó. E aqui ele vai parar aqui. Porque o acabamento que eu fizer, eu já parto daqui de cima. Certo? Eu vou lá do outro lado aqui também e já faço o mesmo acabamento. Indo e voltando. Aqui, fiz. Se acontecer isso aqui, ó, aí eu alinho, vou alinhar aqui. É para mostrar Bruno essa diferença que deu em cima, tá? Deu essa diferença, vou igualar ela agora na minha própria máquina. E aqui, ó, eu venho, costuro de novo, fazendo o mesmo ponto. Aqui eu já vou tirar esse excesso. Corto aqui na parte de cima. Corto aqui a parte de baixo. Quando eu fechar aqui, ele vai dar perfeito. E o viés
Dá lá a sobra. A sobra do material. Tecido. Todinha a sobra do tecido. O viés para acabamento a gente pode fazer assim. Do próprio tecido que estica. Não estica assim? Ah, Aqui eu venho fazer de um jeito bem facinho. Aqui eu venho, corto, cadê meu tesourão grande? Isso aqui. Aqui eu corto. Corto de novo. Um viésinho de 2 dedinhos. O acabamento mais fácil do mundo do viés é esse aqui, ó. Do lado de dentro da minha peça. Eu vou pegar o meu viés, vou dobrar em 2. Vou trazer ele aqui. E vou costurar ele, ó. Desse jeito. Tá vendo? Desse mesmo jeitinho aqui. Vou seguindo. Vou aqui a linha. Vou contornar minha peça todinha nesse mesmo formato. Depois eu vou virar. Pronto, finalizei meu conselheiro. Sem muito segredo, sem muita complicação aqui, ó. O que muita gente se complica é nessa parte do acabamento aqui, ó. Como fazer o acabamento. E aqui, novamente, eu estou utilizando uma dica comum da costura, que é o viés. Aqui, ó, vou seguindo. E olha que o corselet, que eu costumo dizer, é uma das peças que o povo mistifica muito, que faz, dá muito trabalho, dá isso, dá aquilo, daquilo outro, e não é. Modelagem, corte no tecido certo, costura correta, não tem como não chegar dá errado, né? no resultado. Uma coisa que eu falo direto para minhas alunas é o seguinte: na hora de fazer o corte da peça, muita gente erra, porque tem medo, e muita gente também porque não vai buscar informação. Aqui, ó, vê a dica, aqui eu vou encher de cortezinho pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou Para dar um fazendo. caimento, para ficar Isso. esticado. Exato, aqui eu vou fazendo Movimento, né? vários piques aqui, ó, onde está a junção, eu tiro fora. Onde está aqui essa junção, eu tiro fora. Mas não vai Onde tá pesar. a paleta, isso, eu tiro fora. E aqui, ó, por quê? Porque quando eu for fazer esse acabamento para virar, ele vai ficar perfeito. Então aqui, ó, eu trago, vou cortar todo o excesso. Senão fica muito tecido também, né? É, fica muito tecido, então aqui eu vou tirar o excesso todinho. Venho, corto o excesso da minha peça. Aqui em cima. E aqui, ó, alinho e faço o acabamento. Aí eu vou te mostrar como que a gente faz o acabamento do zíper depois, tá? Ó. Olha como vai ficando meu acabamento em cima. Já vai ficando bem aceitável, Perfeito. Perfeito. né? Ó. Aí aqui, ó, eu venho alinhando a costura devagarinho, passo a passo aqui, ó. Aí muita gente, professor, mas a minha máquina doméstica faz do mesmo jeito. Pode não ter a mesma precisão que tem a máquina industrial, mas aquela máquina pretinha que o pessoal tem em casa, A antiga, né? a antiga, até as máquinas domésticas hoje, muita máquina tem sido produzida com uma mecânica um pouco mais avançada. Que não é aquela mecânica tão frágil, daquela máquina que qualquer coisa quebra, certo? Então aqui, ó, colocar uma linha aqui embaixo. Colocar uma linha aqui embaixo, Bruno. Isso. Vou só puxar essa malha que lhe dê um tecido, que lhe dê uma like. Como você vai levar esse, isso aqui já vai te dar uma referência. Uma base, a base, né? Uma base de que tecido você pode estar. Daqui a pouco tá todo mundo na tua porta. Faça isso pra mim. Aqui eu vou, ó, fazendo o acabamento e principalmente como eu vou mostrar aqui o final. Vou ter cortado aqui a sobrinha, mas dá pra mim ir. O acabamento do zíper é aqui, nesse finalzinho, que é o que O mais importante também, né? que é o que mais me importa aqui, ó. Deixa eu cortar para poder fazer essa queda certinha.
Antes de finalizar o acabamento, fecho. Olha como já fica em cima. Perfeito. Ó, aqui, ó, fecho. Vejo que o alinhamento bateu certinho. Aí eu volto. Aí todo trabalho agora, ó. Pego aqui, deito para trás E costura, né? e venho aqui e vou fazer o reforço, o remate dela. E corta a sobra, Indo né? e voltando e corto a sobrinha. Aqui para mim isso já me é muito aceitável. Tiro toda a sobra. Vou aqui do outro lado de novo, ó. Venho. E agora aqui eu costuro de novo. Foi. Aqui eu vou tirar. A parte de baixo vou deixar para você ver quando voltar lá no navio, tem uma criatividade legal de comprar um bico e fazer um acabamento aqui embaixo na cor. Ou preto, ou branco, Ovinho, né? ou vinho. Ou fazer com esse mesmo. Ou faz É. com esse E aí, mesmo. tenta Aí Vai fazer. ele levar até o fica retalho do bichinho. todo, pode Só um levar. pedacinho. Não, pode levar o retalho, fica todo uniforme aqui, ó. Isso aqui que a gente fez hoje, tá? Foi uma coisa bem exceção das exceções mesmo, de mostrar Eu os sei que bastidores você da é gente. muito Vem bom, cá pra gente você ver. foi pai. Ó o acabamento Perfeito. dentro, como fica. E o tecido ajuda Pode muito segurar nesse- aqui, a escolha do isso, tecido. aqui a Porque estrutura. ele é um aveludado com lycra. Isso, e ele tem lycra. Aí aqui, ó, Aí corta bem, perfeito. pra mim tá perfeito. Se ela não se sentir Tá lindo. segura, uma alcinha, talvez uma alça Metal. de metal, de corrente, que fica bonito, só pra dar estética, porque cair ele não vai por conta da paleta. Entendeu? Perfeito. Aí, aquela calça que tá lá de alfaiataria, pega lá, aquela que a gente fez pelo modo. A que a gente fez pelo modo, ela tá na mesa. A pantalona, foi a pantalona que eu fiz na live. Só pra gente ver uma combinação aqui, ó. Tom sobre tom, né? Aqui, ó, Está. jogou a peça. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E essa também, o corte, eu mostrei como eu ia fazer isso aqui. Não, Pra não não. esquecer, me dá ali aquele tecido laranja. Firma. Só para não esquecer, ó, a dica de fazer esse detalhe é só isso, ó. Você vai dobrar o tecido, dobrar, vai chegar no meio do calcador, no meio. E você vai costurar o tecido no meio do calcador. Ah, tá. Só isso, Só isso. ó, no meio. Bem em cima, né? Quando você terminar, No Ah. meio. É, bem em É. cima. não Isso aqui vai ficar aqui no meio, ó. o tecido, a dobra do tecido, Você Fica no meio. sempre vai no meio, você vai ver mesmo que isso aqui vai É. encostar aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí aqui você vai costurar, tá vendo que ele vem e Tô. toca no desse daqui. Sei. Aqui você costura e já faz o vinco. O vinco já fica Tão prontinho fácil, assim, ó. Fácil porque ele sabe, né? Aí a gente acha que é uma coisa... É difícil, mas não é. Não é nada É difícil, só não. enquadrar a costura, tudo vai se basear nessa pecinha aqui, no calcador. Uma costura no meio. Fiz, para minha costura ficar alinhada, eu vou colocar a minha costura do lado do calcador e vou costurar voltando, ó. Tá vendo que eu vejo a costura aqui do lado? Quando eu volto, minha costura fica alinhada. Se eu faço do outro lado também, coloco, Vai continuar alinhada. vai continuar alinhada Ele tá indo pela marcação, né? pela marcação da mesma costura, do mesmo jeito. Perfeito. Entendeu? Então, costura é prática, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E você realmente se dispor assim, hoje eu quero aprender isso, ou eu vou ver essa referência, ou eu vou ver isso aqui. Você faz. Vou ver, eu vou na loja ver o que é que tem de aviamento, o que é que eu posso ver para facilitar no acabamento, o que é que eu posso ver do zíper, disso, aquilo outro. Porque aqui, ó, viés comum de casa. Aqui, ó, para não incomodar, eu venho, tiro uma sobrinha da paleta até para passar melhor aqui a costura. E aqui também eu posso soltar e cortar na mesma situação. Mas aí ela pode fazer o acabamento. Essa modelagem é aquela que eu falei, na modelagem básica, porque daqui todo o corte de tecido que ela fizer de saia, já dá o vestido. É perfeito, meu filho. Essa modelagem é boa. Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui de uma maneira bem bacana. Eu vou deixar com que minhas amigas se apresentem. Elas vieram lá de Caruaru. Elas vão falar para vocês a experiência
de conhecer os bastidores, de conhecer como a gente produz, de conhecer todo o pessoal aqui da equipe, de falar da perspectiva e dessa ponte que a gente criou, né? Eu acho que a gente agora tem um bom tempo aí pela frente. Fala aí o que vocês acharam daqui, minha gente. Eu achei maravilhoso, todo mundo nos recebeu com muito amor, assim, com muita dedicação, tanto ele quanto os meninos também. E um profissional, assim, maravilhoso, dá vontade de ficar aqui e só sair daqui pronta. Pessoal, realmente, coisas que eu já fiz de cursos eu nunca vi. Realmente, estou aí super satisfeita. Eu quero levar ele para Caruaru. Quem se habilita, a gente carregar ele para Caruaru. Bora, gente! Isso não é mentira, isso é a pura verdade. Isso não é propaganda, isso é realidade. Olha, em pouco tempo, ele confeccionou isso pra gente. A gente teve a sorte dele estar bem bonzinho hoje, dormindo bem. E me fez uma mentoria, né, pessoal? Fez uma mentoria pra gente maravilhosa. A dica do hobby também ficou Foram bacana. várias dicas. Ó, o hobby. Eu mostrei a camisola, aquele molde que eu falo da camisola, barra vestido, é só pra gente ver o E caimento. tudo isso a gente comprou a modelagem dele e daqui já sai perfeito. Mostrei aqui, ó, muito fácil de chegar nesse resultado. Isso aqui a gente precisa mostrar em live também pro povo ver. Esse aqui vai bombar em live, pode ter certeza. Perfeito. Dá um tchau pro pessoal lá no Tchau! YouTube e nas redes sociais todas que a gente vai postar isso aqui. E obrigado de verdade. Obrigada a vocês. Obrigado pela energia de vocês. Obrigada a Muito. Me arrependeu o pico, certo? Obrigada, viu, A energia João? de vocês é incrível. A